E aí, galera, vou resolver agora aqui uns exercícios para solidificar o que a gente estudou, beleza? Separei aqui 5 questõezinhas, são perguntas bem tranquilas, certo? Ah, deixa eu ver se eu consigo aqui aumentar mais um pouquinho. Deixa eu ver aqui, 125, deixa eu ver aqui, 150, pronto, beleza, 150 tá bom. Então, vamos lá. Qual das opções abaixo é uma boa prática escrever critérios de aceite? Como a gente viu na aula lá da revisão, a gente aprendeu que as boas práticas geralmente ela inclui algumas coisas como garantir que os testes, ali o critério seja preciso, mensuráveis e concisos. Inclusive a gente até numerou esses 3 pontos aqui. Então, como a gente vê aqui na B, eles têm aquelas 3 opçõezinhas, né? Mas vamos dar uma olhada nas outras. Incluir detalhes técnicos da solução. Não, como a gente foi visto, lá no Syllabus ele não incentiva que isso deva existir, detalhes técnicos. Isso não deve acontecer no critério de aceite. Beleza? Focar em como a funcionalidade será implementada. Isso também não. Isso daqui está quase que meio que relacionada, né? Essa opção A aqui. Vamos lá. Revisar os critérios por meio de reuniões de planejamento de interação. Essa aqui é uma questão bem, como eu posso dizer, bem interessante, essa D aqui. Mas, assim, essas reuniões de revisão, elas são sim importantes, mas elas não definem o critério em si, certo? Então, isso precisa estar bem claro. Ignorar os requisitos não funcionais. Como a gente viu no resumo, uma boa história do critério de aceite, ele precisa ter tanto requisito funcional como não funcional. Então, aqui, ignorar os requisitos não funcionais é uma má prática. Então, a resposta correta aqui é a B. Então, eu vou pintar aqui, ó, aqui eu vou pintar com esse vermelhinho, como a correta. Vamos para a segunda. Qual técnica de teste não é frequentemente usada no teste de aceite? Particionamento de equivalência. Não, como a gente viu, particionamento de equivalência, análise de valor limite, por exemplo, eles são testes de caixa preta, esses dois. Então, sim, eles são usados em teste de aceite. Teste baseado em risco. Pronto, como a gente viu, os testes que eles são baseados em risco, eles, eles têm uma abordagem no risco e essa abordagem ela existe e está dentro daquele escopo que o Syllabus considera como uma boa prática. Então, sim, aqui também é um teste que a gente deve fazer. Teste de caixa branca. A resposta é essa, porque teste de caixa branca é aqueles testes onde nós, analistas de qualidade, quase sempre nós não fazemos porque ele geralmente é feito pelo desenvolvedor. Geralmente é feito pelo desenvolvedor. E ali que são os testes unitários, né? Quando é feito todo aqueles casos de teste, muito mais voltado ali para a aplicação dos objetos e como as classes eles se interrelacionam ali, né, falando especificamente do algoritmo. Então, o teste de caixa branca está sempre relacionado a ter acesso ao código ali, né, o algoritmo. Então, esse daqui não é uma técnica na qual a gente utiliza, certo? Então, deixa eu marcar que essa aqui com certeza é. E teste baseado em modelo, nós vimos, né, que essa questão do modelo é aquela lógica em que a gente sempre tem um fluxo, como a gente conversou um pouquinho, né? Então a resposta errada é essa daqui, teste da caixa branca, porque ela é totalmente relacionada à lógica interna do código e é mais usada em níveis inferiores de teste, como por exemplo, teste unitário e teste de integração. Vamos para aqui para a terceira. Sobre a linguagem Gherkin, qual das afirmações é verdadeira? É usada para escrever testes orientados à interface do usuário? Olha, isso aqui é interessante. Eu vou deixar essa aqui, depois a gente comenta ela. B. Facilita a colaboração entre stakeholders usando um formato estruturado? Sim, é verdade. Essa aqui é a correta. Eu vou deixar essa aqui marcada, porque eu sei que essa daqui atende, mas depois eu quero votar nessa questão A. Achei ela bem interessante.
como a C, permite a criação automatizada de script de teste? Permite. Ela pode sim permitir, mas permite sim. Eu acho essa C também, a gente pode conversar um pouquinho sobre ela. D. Requer conhecimento técnico avançado para ser utilizada? Não necessariamente. Não necessariamente. Substitui a necessidade de qualquer outro tipo de teste? Não substitui. Então, dessas aqui, a A e a C, elas seriam um pouco mais, assim, como posso dizer, é, é assim, como se fosse um pouquinho mais pegadinha, né? Talvez. Mas assim, embora assim, a C aqui, ó. Embora ela permita automação, mas seu principal benefício é facilitar a comunicação entre equipes técnicas e não técnicas. Então, esse é o principal objetivo da linguagem Gherkin, é isso. Porque, e outra coisa, ela não é orientada à interface do usuário, certo? Então, aqui, ó, é usada para escrever testes orientados à interface do usuário, ela não é orientada para escrever para teste de orientação ao usuário, certo? Então, isso precisa estar bastante claro, porque a linguagem Gherkin, ela é utilizada para descrever o comportamento do sistema de forma compreensível para todos os stakeholders. Então, a gente sempre tem que pensar, a gente tem que sempre pensar no Gherkin como stakeholder, como uma forma de colaboração. Ela, e depois, assim, complementando, ela não é voltada para elemento específico da interface. Aqui a gente está pensando ali mesmo na interface mesmo, na UI, User Interface. Em vez disso, ela foca em ações dos usuários do sistema e resultados esperados, de forma até um pouco, podemos dizer assim, de forma abstrata e de muito alto nível, certo? Então, a ideia do Gherkin é descrever o comportamento funcional e não aspectos técnicos ou visuais da interface, certo? Então, a resposta aqui na 3 é a B. Vamos para a quarta e penúltima. O que é características de um bom teste beta? Olha, o teste beta geralmente ele ocorre em um ambiente real, onde os usuários testam o produto em seus próprios cenários de uso, fornecendo um feedback ali bastante valioso importante, né, ali pro time. Então, e assim, ele não é algo controlado, né, em laboratório, não é isso, e nem depende de scripts bem detalhados. Ali, você precisa fazer assim, dessa forma, vai por aqui, clica acolá. Não, ele não precisa disso. Embora ele seja útil, ele também não garante a cobertura total dos requisitos. Isso é muito importante deixar claro. E ele não substitui outras abordagens de teste, como por exemplo o caixa preta. Então a resposta aqui, baseada aqui, é a C. É realizado por usuários reais em ambientes de negócio. Essa aqui que é a resposta, certo? E vamos agora para a última. Quais das opções é verdadeira sobre teste exploratório? Vamos lá. Olha, o teste exploratório, ele geralmente utiliza sessões de tempo limitado, que é chamado time box, né? Ou ali geralmente é cronometrado. Assim, nos syllabus vocês vão sempre encontrar essa nomenclatura de time box ou é um teste cronometrado. Então vocês precisam sempre associar teste exploratório com essas questões, time box e cronometrado. Embora, na vida real, eu nunca vi um teste exploratório dessa forma, certo? Então, uma coisa é a prova dos syllabus, outra coisa é a vivência. Então, assim, eu estou dizendo que eu nunca vi. Pode ser que um outro time, outras empresas, de repente, tenham uma cultura ou uma estrutura que possa ser feito dessa forma, certo? Então, assim, na minha vivência, a gente, sempre que nós fazemos teste exploratório, nós não temos algo assim cronometrado ou bem especificado assim, na questão do tempo, beleza? Então, eu só queria só deixar essa observação. E outra coisa, esse teste de exploratório, ele não é exclusivo para analistas de negócio. Não, qualquer pessoa, inclusive os clientes, eles podem estar fazendo. E assim, embora ele seja menos estruturado,
há sim um planejamento envolvido. Ele não cobre sistematicamente todos os requisitos, mas é amplamente aplicável em diversos contextos, não apenas em ambientes ágeis, certo? Como a gente vê aqui na opção E. Então, a resposta correta aqui é a C. Baseia-se em sessões cronometradas e cartas de teste, certo? Então, vocês precisam estar só bem atento a essa questão do cronometrado, porque embora de repente você faça o teste exploratório, mas você não utilize essa questão do, do cronômetro, no Syllabus ele pede essa informação, certo? Deixa eu marcar aqui que é essa que é a correta, certo? E a seguinte, aqui ele fala baseia-se em sessões comentadas e cartas de teste. Deixa eu falar um pouquinho sobre esse cara aqui, cartas de teste. Cartas de teste são documentos ou anotações que são utilizados para guiar e planejar as sessões de teste exploratório. Então, é algo muito simples, sabe? Flexível. Não é algo que você precisa realmente usar essas cartas e seguir a isso. Não, é algo um pouco simples, mas o objetivo dele é fornecer uma orientação ali, né? Sobre o que será testado durante aquela sessão. Beleza? E geralmente, numa estrutura de carta de teste, geralmente vai ter ali um propósito, né, um objetivo. Aí tem ali um escopo, vamos testar, por exemplo, um formulário de login com diferentes combinações de credenciais. Aí ele tem ali um pouquinho da configuração, detalhe ali tipo o ambiente, né, o sistema operacional, uma abordagem ou uma tática de teste. Vamos simular um comportamento de usuários mal intencionado, tentando acessar o sistema, por exemplo, e aí tem um tempo. Mas como eu falei, essas cartas de teste eu também nunca trabalhei nesse formato, mas para a prova ele existe também esse conceito, certo? Que são as cartas de teste, cujo objetivo, eles têm um objetivo, um escopo, configurações, tática e eles têm uma duração. Então ele tem todo ali uma estrutura nessa carta que ele geralmente se segue, embora seja flexível. E só reforçando, eu particularmente nunca trabalhei com isso, certo, gente? Então aqui a gente respondeu 5 questõezinhas. Eu acredito que deu para a gente assimilar bastante o que a gente aprendeu agora há pouco, né, na revisão. E é isso. Vamos agora para o próximo módulo. E qualquer dúvida, estou aí à disposição, certo? Valeu, turma boa.